Olá você! Bem-vindo ao meu canal Excel 24 horas. Eu sou o Geraldo e vou te ajudar a entender como funciona as várias funções e fórmulas do Excel. Hoje vou falar especificamente sobre a função soma-se. Essa função ela é a responsável por somar valores que atendem a determinados critérios que você especificar. Então vem comigo. Vamos aprender? Bom, pessoal, para a gente entender como que funciona a função soma-se, eu coloquei um exemplo de vendas de uma loja chamada Fulano SA. Temos aqui a coluna vendedor, temos os meses janeiro, fevereiro e março e as vendas de cada vendedor em determinados dias do mês. Então, vocês podem ver aqui, o Pedro, por exemplo, ele vendeu 6.000 em janeiro, em um determinado dia. Depois ele vendeu 14.000 em outro determinado dia, vendeu mais 6.000 em outro dia e por último aqui mais 14.000. Como que eu vou saber qual que é o somatório do Pedro? Eu poderia usar muito bem dessa forma. Eu coloco aqui Pedro, né? E faço somatório. É igual 6.000 mais 14.000 mais 6.000 mais 14.000. Eu tenho 40.000. Essa foi a venda total do mês de janeiro do Pedro. Mas imagina você fazendo isso para todos os vendedores, né, com uma tabela, uma planilha com mais de 1.000 linhas, com 5.000 linhas, 10.000 linhas. Daria um trabalhão danado, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o soma-se para facilitar o nosso trabalho. O que a gente vai fazer? A gente coloca aqui igual, eu coloquei aqui do lado o Pedro, o Henrique, a Maria, a Vanessa e o João. Eu vou juntar, né, os valores dos meses de venda desses 5 vendedores. Então, o que eu posso fazer? Eu coloco soma igual, digito soma-se, abro parênteses, e aí o próprio Excel, né, a própria fórmula, ela pede as etapas de acordo com o que vai ser solicitado. Por exemplo, aqui, ele pediu a primeira etapa, que seria o intervalo. Ele colocou em negrito o intervalo. O que seria o intervalo? O intervalo é de onde eu vou extrair as informações. É o que eu vou reunir numa informação, o que eu vou somar. O que tem de igual que eu vou somar. Então, o nosso intervalo, nesse caso, no nosso exemplo, é a coluna B, é a coluna do vendedor, onde está o Pedro e todo mundo distribuído aqui. Então, o que eu faço? Eu clico no Pedro, arrasto a fórmula até a última, onde está o Pedro novamente, e você pode ver que ele marcou para mim um intervalo aqui, né? Colocou aqui soma-se, abriu parênteses, B4 até B20, ou seja, é o intervalo do Pedro até o último Pedro, B4 até B20. Coloco ponto e vírgula. Quando eu digito ponto e vírgula, automaticamente ele já pula para a próxima etapa, que é onde ele pede os critérios. Os critérios são as informações que eu quero que são iguais na coluna B. Nesse caso, os nossos critérios é a coluna G, onde eu quero reunir as informações deles. Então o que eu faço? Eu clico aqui na primeira. Marquei. Ele marcou para mim o G4. Ok? E por último, eu coloco ponto e vírgula novamente. Ele vai pedir um intervalo soma. O intervalo soma é o somatório que eu quero. O que eu quero somar? Eu quero somar, então, nesse caso, o mês de janeiro. Eu seleciono novamente, igual eu fiz com o vendedor, arrasto a fórmula até a última linha, né? E aciono e teclo Enter. Automaticamente ele já somou aquele valor do Pedro, que seria aqueles mesmos 40.000. Ok? Agora, eu quero fazer a mesma coisa com o Henrique. Eu vou novamente clicar na célula correspondente, vou digitar igual, escrever soma-se, abrir o parênteses, novamente pegar o intervalo,
ponto e vírgula, critérios. Agora é o Henrique. É a célula de baixo. Primeiro foi Pedro, agora é o Henrique. Eu quero saber qual que é o somatório do Henrique. Cliquei na célula G5, que corresponde ao Henrique. Ponto e vírgula novamente. Intervalo soma, que é o mês de janeiro. Seleciono tudo, arrasto a forma até embaixo. Solto, né, o botão do mouse e dou Enter novamente. Somou, pronto. O Henrique somou aí 38 mil. Vamos fazer mais uma vez? Agora com a Maria. É igual, soma-se, abro parênteses, intervalo, ponto e vírgula, critérios, que é a Maria, ponto e vírgula, intervalo soma. 58 mil. Ok? Mas aqui nós temos um problema. Imagina que você tem que fazer isso para mais 10 vendedores ou 50 vendedores. Imagina você fazendo essa fórmula para o mês de janeiro, de fevereiro, até dezembro, para cada vendedor. Imagina se você tivesse aqui mais 20 vendedores. Daria muito trabalho, correto? Então, nós temos que fazer mais uma adaptação no nosso código. O que a gente tem que fazer primeiro? Vocês lembram que quando eu coloquei assim, o intervalo aqui em cima, B4 até B20, ele marcou para mim o vendedor, B4 até B20. Você pode falar assim, não, Geraldo, então você pode puxar a fórmula, descer a fórmula, automaticamente vai somar, né, a Vanessa e o João aqui. Beleza, somou. Mas há aqui um pequeno problema na nossa fórmula. Você lembra quando eu coloquei o intervalo, que era o B4 até o B20, ele marcou para mim aqui, né, do Pedro. Marcou automaticamente B4, né, até B20, que eu arrastei a fórmula, do Pedro até o último Pedro. Ok. Quando eu fiz aqui, arrastando a fórmula até o João, vejam como ficou o Pedro. Ficou B4 até B20 mesmo, ok? Que é o intervalo. O Henrique, ele ficou diferente. Ele ficou B5 até B21. Até aí tudo bem. Ele está somando corretamente o Henrique. A Maria a mesma coisa, a Vanessa e o João. Mas digamos que o Pedro estivesse no lugar da Vanessa, a Vanessa no lugar do Pedro. Por exemplo, vamos colocar aqui Vanessa e aqui embaixo vou colocar o Pedro. E invertir as ordens. Você viu que o Pedro estava antes aqui com o valor de 40 mil, aqui antes, eu posso até voltar para você ver. 40 mil era o Pedro, era o valor dele, do somatório das vendas dele. Quando eu jogo para frente, o Pedro ele está com valor de 34 mil. Mas por que isso aconteceu? Cadê o restante dos outros 6 mil do Pedro? Vamos observar. A primeira fórmula que está com a Vanessa, está o intervalo B4 até B20. Quando eu vou aqui até o Henrique, ele fica do B5 até o B21. Ou seja, ele desceu uma linha e desceu uma linha também aqui. E foi para o 21. E a mesma coisa aconteceu com a Maria, com o Pedro e com o João. Olha o Pedro, por exemplo, que é o nosso exemplo. Ele ficou do B7 até o B23. Ou seja, a fórmula não pegou o B4. Ela não pegou o B4 aqui. Ela está partindo do B7. Como podemos resolver isso? Existe, podemos dizer, um critério aqui que faz o travamento da célula. Esse travamento ele é usado pelo sinal, pelo símbolo, né, de cifrão. Quando você coloca assim um cifrão antes da letra, né, antes da coluna, ele trava a coluna. Se você colocar aqui entre o B e o 4, ele vai travar para mim a linha. E nesse caso, nós queremos travar todo esse intervalo, B4 até B20.
Então, esse cifrão a gente vai fazer da seguinte forma. A gente clica aqui na primeira fórmula. Eu clico aqui, eu quero que o cifrão trava todo esse intervalo, B4 e B20, ou seja, ele vai sempre, não importa como eu arrastar a fórmula, ele sempre vai pegar o B4 e B20, ele não vai partir do B7, do B5, como aconteceu no nosso caso. Desculpa. Ele vai pegar do B4 até o B20 automaticamente. Então o que eu faço? Eu seleciono aqui, eu clico, né, entre as duas fórmulas, as duas células, aliás, que eu quero que trava, cliquei aqui entre elas, desculpa, e aciono a tecla F4 do meu teclado. Você pode observar que a tecla F4 está lá no alto do seu teclado. Essas são as primeiras, a primeira linha, a primeira carreira de teclas do seu teclado. Você aciona a tecla F4 e ele travou a primeira, ou seja, ele travou a B4. Vou mais uma vez aqui e aciono a tecla F4 novamente. Travou a segunda, B20, ok? E teclo Enter, B4, B20. Se eu clicar aqui e arrastar novamente, olha só o que acontece. O Pedro agora, desse jeito, ficou com 38. Mas ainda está faltando 2.000 para ele. Por quê? Porque a mesma coisa aconteceu no critério, na etapa de intervalo soma. Olha só, quando eu marco aqui C4 até C20, ele mostra para mim que é o intervalo soma, que é o janeiro aqui. Então, como que eu faço? Eu vou travar também ela, da mesma forma? Posso travar, se eu tivesse apenas o janeiro, né? Mas aqui eu tenho fevereiro e março. Se eu travar aqui, né, se eu clicar, fazer aquela mesma coisa, acionar a tecla F4 e acionar também a tecla F4, ele travou para mim, novamente. E olha só, ele vai mostrar para mim, o Pedro vai ficar com 40.000, igual ele estava antes, que é o correto. Ok? 40.000. Ele ajustou todos, ou seja, todo mundo aqui, todo o intervalo, que é a da coluna B de vendedor e a coluna C do mês de janeiro, está correto agora. Mas eu preciso também dos outros meses. Eu quero o mês de fevereiro, de março, e por aí vai, se eu tivesse mais meses. Se eu arrastar a fórmula para o lado, olha só o que acontece. Vou arrastar até o fevereiro. Deu 0. Os outros também deu 0. Mas por quê? Porque tem mais uma tecla que precisa ser travada, que é a tecla G4. A tecla não, aliás, a célula G4. Mas só que eu não posso, nesse caso, travar somente a célula G4. Por quê? Quem é o G4 nesse caso meu aqui? É o critério. E o critério está onde? G4, Vanessa. Se eu travar somente a G4, clicando a tecla F4, olha só o que acontece. 36.000, Vanessa. Ele vai repetir o mesmo valor para todos, ou seja, ele vai pensar que todos aqui são a Vanessa. Fica 36.000 para todo mundo. Ok? Então eu vou voltar aqui, minha fórmula, e eu não posso travar somente o G4. O que eu faço nesse caso? Eu quero que trava somente a coluna, mas não a linha. Ou seja, se eu arrastar a fórmula, ele vai travar para mim a coluna G, somente a coluna G, mas não a linha. A linha vai ser, né, acrescentada de acordo que eu vou arrastando a fórmula. Ou seja, a linha, a coluna, a célula G4, que tem a linha 4, vai se tornar G, vai ficar travado na G, vai se transformar em G5, G6, G7, G8 e por aí vai. Então o que eu faço? Eu teclo aqui novamente F4, travou toda a célula. Teclo F4 mais uma vez, travou a linha. Mais uma vez, a terceira vez, ele vai travar para mim a coluna. Ou então você pode fazer automaticamente, se você já estiver bem familiarizado, né, no caso de G4 aqui, você pode apenas inserir o cifrão na coluna. E vai ficar como G4, ok? E quando eu arrastar, vai ficar tudo correto.
do mesmo jeito que estava. Agora, se eu arrastar para o lado, ele vai mostrar para mim o fevereiro. Ok? Ele aceitou agora. Mas você notou novamente que o mês de fevereiro está igualzinho ao mês de janeiro? E não são valores iguais. Por exemplo, aqui a Vanessa, ela tem aqui 18 mil, tem 12 mil, né? Ela tem 12 mil, 8 mil, são valores diferentes no somatório. E ela aqui, no caso, deu 36 mil duas vezes, que não é o correto. O que a gente vai fazer? Você viu que as fórmulas estão a mesma, elas não mudam nada quando eu clico aqui em cima, olha só. Clico aqui, olha lá, não mudou nada aqui em cima na barra de fórmulas. Tem mais um critério aqui que a gente pode fazer. Para eu ter o fevereiro correto, vir a informação do fevereiro e do março corretamente para mim, eu volto na primeira célula. Sempre você vai reparar isso na primeira fórmula. A primeira célula que você está usando como fórmula. Você não pode fazer aqui ou aqui não, porque senão os outros critérios vão ficar errados. Então o que você faz? Você vai na primeira célula que tem a fórmula, né? Já temos aqui o intervalo já travado, que é o intervalo que eu quero, que ou seja, é a coluna que vai ficar sempre fixa. Eu já tenho também a coluna de critério fixa também, que é a Vanessa, que é o Henrique. Se eu marcar aqui, por exemplo, você vai ver que vai marcar o Henrique para mim, ok? O João também, mesma coisa. Marquei aqui, tá tudo travadinho, certinho. Então, o que eu faço? Você percebeu que eu travei a C4 até a C20. A C4, né, até a C20 é o janeiro somente, ou seja, eu travei o janeiro todo. E desse jeito, não está correto. Nós vamos ter também que arrumar esse intervalo soma de acordo com o que está pedindo aqui do lado. O que eu faço primeiro? Desse jeito, eu estou travando todo mundo. Eu só quero travar dessa vez somente a linha. Ou seja, as células, né, a coluna, ela vai ter que mudar. Porque eu vou mudar de uma coluna para outra. Mas a linha não. A linha eu posso mantê-las, porque são o mesmo intervalo. Eu posso manter, porque seria da C4 até a C20. A linha vai manter a mesma. Então o que eu faço? Eu seleciono novamente aqui. Eu vou fazer isso na primeira, aliás. Seleciono novamente. Teclo F4 uma vez apenas. Ou seja, ele vai travar para mim somente a linha. Faço a mesma coisa com a C20. Uma vez apenas. Ele marcou para mim somente a linha. Eu dou Enter. E arrasto a fórmula nos meses. Fácil, não é? Agora, todos os nossos meses estão com os valores reais. Os vendedores estão com os valores reais. Por exemplo, se eu colocar aqui a Vanessa de novo no lugar da Maria, o valor vai ficar correto também. E muda tudo. Você pode tirar até a prova para saber, para você ver se está correto. Vamos pegar, por exemplo, aqui a Maria mesmo. Vamos ver se o valor de janeiro dela e de fevereiro e de março está correto? Vamos pegar, fazer do jeito mais trabalhoso, né? É igual Maria uma vez, mais 58 mil. Se eu arrastar para o lado, vai dar aquele mesmo valor. 58, 58, 46, 58, 58, 46. Entendido? Isso aqui é apenas uma pequena demonstração do que é capaz, né, o Excel, o Soma-Si, para te ajudar no dia a dia. Mas tem várias outras formas de você trabalhar a fórmula, né, trabalhar a função, e essa é uma delas que eu mostrei para vocês, para poder você entender um pouco mais. Qualquer dúvida você pode me perguntar, você pode escrever aí embaixo nos comentários, você dá um like pra gente também, né, para poder a gente ajudar a divulgar ainda mais o meu trabalho. E na próxima aula eu vou falar sobre o Soma-Sis, ou seja, é esse Soma-Sis aqui, ó, com o S no final.
Ou seja, ele é para usar para mais critérios. Se, por exemplo, aqui você tivesse assim, sei lá, lojas. Então, não, aliás, vamos pôr aqui estados. Dando um exemplo assim bem fácil aqui. Aqui fosse Minas Gerais, aqui Espírito Santo, aqui fosse, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Rio Grande do Sul, né? Vou repetir a mesma coisa aqui, para facilitar. Se, por exemplo, vamos supor que o Pedro trabalhou em Minas Gerais. E aí ele trabalhou também no Rio Grande do Sul, trabalhou também em São Paulo e trabalhou no Pará. Se por acaso o Pedro tivesse trabalhado aqui em Minas Gerais 2 vezes, aqui e aqui, tem uma marca de amarelo aqui, e trabalhou aqui em São Paulo 1 vez, vamos pôr de outra cor, no Pará 1 outra vez, tem mais algum? Não, só esse mesmo. Eu queria saber qual que é o somatório das vendas dele em Minas Gerais e o somatório das vendas dele em São Paulo e no Pará. Entendeu? Sabe como fazer? Vai ser com isso aqui. Então fica para a próxima aula. Me acompanha aí que você vai ter essa aula bacana que eu vou tentar explicar para você como que será usado o SomaSys e você vai conseguir entender. Ok? E até a próxima aula. Obrigado.